essa audiência pública convocada pela Comissão do Meio Ambiente, Saúde e Previdência, apresentação do estudo atuarial, database 31/12/2023, da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru. Nesse momento aqui, tenho aqui excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, venho por meio de justificar-me ausência por motivos de compromissos anteriores assumidos, minha assessoria comparar a reunião, sendo que tínhamos momento subscrevo com nós protesto de consideração a preço. Ubiratã Cássio Sanches. Registro aqui, já passo nesse momento a palavra ao presidente da FUNPREV, o Davi. Boa tarde a todos. Locadora, obrigado pela recepção, pelo espaço, pela parceria nessas audiências que envolvem a Fundação. Você, enquanto representante, presidente da Comissão de Previdência aqui da Casa. Quero cumprimentar o Cris, secretário de Administração, o Everton, de Finanças, o Barude, chefe de gabinete. Antes de passar a palavra para o atuário, quero agradecer muito os membros do Conselho Curador, que estão todos aqui presentes, membros do Conselho Fiscal e os membros que fizeram a composição da Comissão de Análise do Cálculo Atuarial da FUNPREV, que foi constituída lá em janeiro de 23. Então, queria deixar o meu agradecimento a todos. Foi um trabalho árduo para nós chegarmos nesse resultado atuarial, database 31/12/23. E agora eu vou passar para o atuário, para o Kogut, veio de Curitiba. Chico, do Sindicato dos Servidores, está aqui presente também, sempre com a gente, nessas discussões que são importantíssimas aos servidores e à gestão previdenciária da nossa fundação. Vou passar a palavra ao atuário e estamos todos à disposição para dúvidas, para aquilo que for necessário nessa audiência. Obrigado, Kogut. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente para falar do resultado da avaliação atuarial. Então, passando aqui por os números, então a gente vai apresentar os resultados da avaliação e, em seguida, a gente vai abrir para as perguntas. Acho que é melhor. Tá? Isso. Então, já construímos uma cultura previdenciária aqui no município, já vim várias vezes aqui apresentar os resultados. Então, a avaliação 2024, do ano base 2024, na data base 31 de dezembro de 2023. Então, nesta data base, tínhamos 7.839 servidores ativos, contribuintes para a FUNPREV, e 4.342 beneficiários entre aposentados e pensionistas, ou seja, 1,81 ativo por beneficiário. E a folha mensal de benefícios custa agora, que ela é de R$ 22.897 reais, custa 74,97% da folha de ativos, que é de 30.540. Relembrando sempre que essa folha de ativos é dos servidores efetivos, que são vinculados à FUNPREV, que não contam os não efetivos, comissionados, temporários e tal. E essa folha é a base de contribuição à FUNPREV. Então, não é a totalidade da folha dos 7.839 efetivos. Se a gente observar a evolução desses números nos últimos 5 anos, então, a gente observa que houve um aumento do número de servidores ativos. Então, lá em dezembro de 21, a gente tinha 6.966, ano passado 7.346 e agora 7.839. E a folha, que era de 23 milhões, passou para 27 e agora, nesse exercício, já é 30 milhões. Então, houve uma evolução significativa aí nesses indicadores, tanto do número de servidores ativos, quanto de aposentados, quanto das folhas, base de contribuição e a folha de benefícios, que também passou de 17 em dezembro de 21 para 20 e agora 22. Observe-se que essa proporção de ativos para inativos, ela, inclusive, subiu. Ano passado era 1,74 e agora é 1,81. Ano passado, a folha base de inativos custava 75,1% da folha de ativos e agora é 74,97%. Então, essa eventual pequena melhora aqui nesses dois indicadores, elas têm a ver com as nomeações que foram feitas no exercício. Então, a gente estima aí que tem umas
800 nomeações durante o exercício 2023, que é bastante positivo para os resultados atuariais. Então, quando a gente não estima a entrada de novos servidores, mas quando elas ocorrem, elas favorecem o resultado atuarial. Então, é um fator favorável, apesar dos reajustes, né, do ano passado para esse não é um reajuste tão significativo como foi no ano anterior, mas a contratação de servidores desse ano é bem significativo no resultado que a gente vai apresentar agora. Aqui é a relação dos métodos e hipóteses atuariais, né? Então, nós temos aqui uma mudança da tábua, que é feita todo ano, né? Esse ano é IBGE 2022, a mudança da taxa de juros, né? Que agora está em 4,90, ano passado era 4,93. Essa redução de 4,93 para 4,90 é um fator um pouquinho negativo, não muito significativo, mas é um fator negativo. Aí tem um fator que é negativo, que é uma questão normativa aqui, né, que é a questão da estimativa da compensação previdenciária, aquela que a gente estima que a FUNPREV vai receber. Ano passado, a gente estimou de 7% do valor atual dos benefícios futuros, e nesse exercício a gente estimou 6% dos benefícios a conceder, está errado aqui, está 7, mas é 6, né, na verdade. Tá? E os benefícios concedidos, que é daquele pessoal que já está aposentado, a gente só pode considerar os benefícios que o INSS reconheceu. Tá? Ano passado a gente considerou 7% do todo o valor dos benefícios futuros dos atuais aposentados e pensionistas. E, nesse exercício, a gente teve que ir lá fazer o levantamento dos processos de aposentadoria de compensação já em pagamento e já reconhecidos pelo INSS, e aí nós chegamos nesse 4,72. Então, esse fator aqui, da estimativa de compensação, é um fator negativo. Talvez seja o único fator negativo que a gente teve nesse exercício, é uma questão normativa, né? Então, lá no final, inclusive, eu mostro o impacto dessa mudança. E, nesse exercício, a gente fez um levantamento, que daí eu tenho que elogiar aqui o esforço do pessoal da FUNPREV em fazer esse levantamento, para que a gente tivesse um embasamento técnico para estudar a questão do diferimento de aposentadorias. E o que é isso? O servidor ele adquire o direito num determinado dia, mas ele não exerce o direito naquele dia. Então, ele difere, ele adia o início do benefício dele, por uma iniciativa pessoal. Ele diz, não, eu vou esperar um tempo para mim me aposentar. Até o ano passado, a gente usava um diferimento genérico de 1 ano. Isso vem desde lá 2005, quando a gente começou a fazer isso. Sempre foi feito, né, tá no método de avaliação. Aí, nesse exercício, a gente levantou, pegamos de 2021, 22 e 23, todos esses benefícios aqui que foram concedidos, 211 em 2021, 194 em 2022 e 165 em 2023, e contamos quantos dias, em média, essas pessoas, em média não, quanto cada um desses benefícios demorou para ser aposentado. Então, em 2021, a média foi 379, em 2022, 336, e em 2023, 323. Só que nós temos 325. Só que nós temos mais 198 ativos em abono de permanência. Eles já têm direito, já foi concedido abono de permanência, eles estão em abono de permanência. E o tempo médio de abono de permanência em 31 de dezembro é 978 dias. Então, somando todos esses eventos aqui, que são garantidos, né, que isso foi olhado processo por processo, são 768 eventos de aposentadoria, confirmados, documentados e tal, que dão uma média de 511 dias. Então, passamos a adotar, nesse exercício, um diferimento médio de 511 dias. O que significa isso? Que quando eu projeto quando que o servidor vai se aposentar, eu acrescento 511 dias para todos os servidores. Vai ter o servidor que vai se aposentar no dia seguinte ao direito, ele vai completar hoje, vai se aposentar amanhã, vai ter outro que vai demorar 1.000 dias, outro vai demorar 700, outro vai demorar 200, mas, em média, está comprovado estatisticamente que são 511 dias. Esse é um fator favorável para o resultado atuarial. Ele é melhor, né, o resultado com esse fator. Por quê? Porque o servidor fica mais tempo contribuindo e menos tempo recebendo o benefício. 1 ano e pouquinho, mas ele faz alguma diferença.
Quando você pega os benefícios desse grupo de servidores, dos 7.839 ativos e dos 4.342 inativos, nós temos essa projeção de despesas futuras aqui em milhões de reais. Então, tem aqui a coluninha verde com azul, né? Acho que no papel ali não aparece o colorido, mas monocromático. Então, você tem aqui a despesa dos benefícios já concedidos, que é os 4.300 já aposentados, e em azul, dos benefícios a conceder. Então, você percebe que, do pessoal que já está aposentado, é uma despesa decrescente aqui, já com a mortalidade natural e o cancelamento dos benefícios, e em azul, o benefício do pessoal que está em atividade. Tá? Então, nós temos dois montantes aqui de despesas futuras. Uma parte de benefícios concedidos e outra parte de benefícios a conceder. Então, essa parte em verde, que é dos atuais aposentados e pensionistas, ele tem um valor atual de 3.213 milhões. Então, se você pegar toda essa sequência de pagamentos futuros aqui, descontar a taxa de juros e trazer a valor presente, nós precisamos de um valor de 3.213 e mais 2.180 de benefícios a conceder. Total, 5.394. Então, os 5.394, 5.394 milhões, é o valor, em 31 de dezembro, de todos os benefícios que o FUNPREV vai pagar, de acordo com os métodos e hipóteses, para esse grupo atual de servidores. Para pagar isso, nós temos 427 milhões em caixa, um parcelamento de 43 milhões de saldo, o saldo da lei dos bens de bens, direitos e outros ativos, que é a Lei 7754, 399 milhões, e mais o saldo do equacionamento, que é a Lei 7.115, de 2018, que é de 2.652. Então, essa lei aqui, a 7754, ela foi ajustada no ano passado para cobrir o déficit que a gente identificou no ano passado, que ela tinha um valor um pouco menor, ele foi ajustada para que equilibrasse o plano. E também foi feita a elevação da alíquota patronal da Prefeitura, que era de 22% no geral, passou para 28%, e sobre a folha patronal dos servidores ativos, passou de 28% para 34%. Então, com um adicional de 6%, né, que a gente fala. Né? Então, 28% do magistério ativo. Né? Tá? Então, agora, nós temos uma projeção de receitas maior do que a gente tinha no ano passado. Isso foi ajustado para que o plano apresentasse equilíbrio financeiro e atuarial. Então, o balanço atuarial, né, os 5.394, deduzindo a compensação, aquele 4,70 diminui essa linha número 2 aqui, se observar da avaliação do ano passado, era maior. Vocês me desculpem a tosse aí, mas eu peguei uma gripe antes da Páscoa, ainda estou me recuperando ainda da enfermidade. Né? As contribuições de inativos, as contribuições da Prefeitura, aqui a contribuição, em média, dá 27,31, que é o 28 sobre a base da administração, e 34, né? Acaba dando 27,31. Menos o parcelamento, menos o investimento, menos o aporte de bens, né, da Lei 7754, ficamos com déficit base de 2.613. Como a Lei 7.115, de 2018, tem valor atual de 2.652, nós encerramos o exercício com superávit atuarial, ou seja, com a soma de receitas superior às despesas estimadas em 38.686. Tá? Esse resultado, ele é decorrente, né, em relação ao ano passado, da combinação de uma série de fatores. Tá? Teve um fator negativo, que foi a redução da compensação sobre benefícios concedidos, de 7 para 4,72, do benefícios a concedor, de 7 para 6, né, que teve um impacto de 73 milhões, aqui, está vendo aqui, valor atual da compensação a receber. Ano passado era 356 milhões, esse ano a gente estimou 282. Aí, introdução da hipótese de diferimento médio de 511 dias, que reduziu o valor do custo total final. A introdução, nomeação de aproximadamente 809 servidores. A rentabilidade anual foi de 13,31 ao ano. A meta foi de 9,77. Então, teve um ganho de investimentos aí de quase 4% acima da meta e do que era estimado na avaliação anterior. E mais a alteração da tábua biométrica, da IBGE 2020 para 2022,
e ajuste da taxa de juros. Que esses últimos fatores aqui, a gente tem todo ano esse ajuste da taxa e da tábua, né? Mas eles têm um impacto, é um impacto pequeno, mas tem um pequeno impacto, bem menos que os 70 milhões lá da compensação, né? Mas o resultado desse exercício, né, ele é um resultado superavitário, que significa que nós não teríamos a obrigação de fazer nenhuma mudança previdenciária nesse exercício. Então, não tem assim, nós precisamos fazer uma mudança porque tem um déficit atuarial a equacionar, né? Nesse exercício não há necessidade nem da mudança da lei dos aportes, nem do aporte de bens e nem de alíquotas em geral. Tá? Então, do ponto de vista do equilíbrio, o plano está equilibrado. Se a gente relembrar no passado, você vai observar que, em vários momentos, né, a gente teve superávit atuarial, né? Talvez aqueles que se lembrem das apresentações mais antigas, lá em 2016, 2017, 2018, o plano tinha equilíbrio financeiro e atuarial, e ele entrou, né, numa espiral de resultados negativos com a pandemia, com as perdas nos investimentos, né, e depois, mais recentemente, com os reajustes, que, na verdade, não são reajustes, são recuperações de reajustes que não foram dados no período da pandemia, né. Mas, como eles acabaram acontecendo de uma vez, né, entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, acabaram impactando negativamente no resultado. Mas, ano passado, nós fizemos as medidas, né, que foram o aumento da alíquota patronal e a mudança da lei lá do aporte de bens. O plano ficou zerado no final, né, se você observar aqui, está bem pequenininho, já me desculpe aí, mas esse material foi distribuído aí para todos, né. Esse zero aqui de déficit ou superávit é porque nós consideramos já as alterações que foram propostas e efetivadas pela FUNPREV e pela legislação municipal, né. E agora, nesse exercício, a gente deu uma melhoradinha. Você vê que até o custo, né, em relação à folha caiu, né, era 159%, passou para 147%. O aumento da folha futura é devido às contratações e devido à adoção da hipótese de 511 dias de diferimento, né. Então, é uma combinação de fatores. Do meu ponto de vista, como técnico, né, eu estou confortável, né, com as hipóteses que a gente utilizou, porque elas são comprováveis. É isso que a Secretaria, o próprio Tribunal de Contas questiona o profissional. Mas de onde que você tirou esses 511 dias? Daí temos um estudo, levantamento, 3 anos de histórico. Então, a gente tem documental que demonstra esse resultado, né? E a questão da taxa da questão da compensação, o resultado de agora é mais conservador, né? Então, ele é melhor para o resultado atuarial, né? Quando você vai explicar, né? Ano passado a gente estimou que teria uma receita de 350 milhões de compensação, agora é 282, né? Então, é mais confortável para o profissional que faz esse tipo de estimativa, né? Então, são boas notícias, né? A gente tem passado os últimos anos aí só levando más notícias, né, para os nossos clientes. Nesse exercício, temos alguns casos em que a gente fecha com superávit atuarial, especialmente para entes que fizeram, por exemplo, as modificações que foram propostas nos últimos anos. Então, a gente conseguiu, né, nos últimos anos, que fossem feitas alterações, feita mudança dos aportes, mudança das alíquotas, e isso, digamos assim, levou a esse equilíbrio que a gente está demonstrando agora, e tivemos um ano bom nos investimentos também, né? Por isso também é bem relevante, né? Porque a gente vinha absorvendo perdas de investimentos ao longo de 3 anos seguidos, né? De 2020, 2021 e 2022 foram terríveis para os investimentos. Ok? São essas as informações. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, fique à vontade. Só complementando, Chico, antes de você, cumprimentar a vereadora Estela, que se faz presente aqui também. É importante destacar, né, que esse resultado atuarial, ele é positivo para a Fundação, ele é positivo para o município, né, e ele é fruto de tudo aquilo que o Kogut explanou, mas ele é um equilíbrio atuarial no tempo, né? Então, se vocês pegarem a apresentação deles, vocês vão ver que o equilíbrio entre receita e despesa se dá no tempo atualmente, mas isso não interfere ainda a nossa diferença negativa mensal que nós temos entre receita e despesa. E nós acabamos de fechar o mês de março,
e eu trago, né, uma notícia fresca, que também é uma notícia positiva. Nós não tínhamos ainda os números absolutos e homologados, porque a lei que equacionou o exercício de 22, ela teve a questão de noventena, e ela começou a valer. Está falhando esse microfone aqui. Bom, vamos seguindo assim. E março agora, já com os 28% da patronal para todos, 34% para o magistério. A nossa diferença, que em fevereiro foi de 7,3 milhões negativo, ela caiu agora para 5,6. É uma diferença já significativa, é uma boa notícia, porém, nós ainda continuamos fechando negativo entre receita e despesa, mas não no nível de 7,3, caímos agora para 5,6, frente às novas patronais que entraram nas receitas da Fundação. E agora, né, acho que a gente abre, né, para quem quiser fazer pergunta, esclarecimentos, fiquem à vontade. Chico tinha pedido a palavra, não sei se passo primeiro para a vereadora Estela. Pode falar, Chico, fica à vontade. Vocês fiquem à vontade aí também. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Kogut, aí pela explicação, pela apresentação. E a gente vê que, né, que há uma mudança, né, na sistemática de se elaborar o cálculo atuarial para esse exercício de 2023. Eu até fiquei um pouco na dúvida aqui, né, sobre essa questão aqui, da compensação a receber. Parece que é o Comprev, né, esse aqui, né, por que houve essa redução, se esses dados são reais de recebimentos ou se eles são de receita futura presumida, né, para ver esse esclarecimento. Muito importante colocar no cálculo desse ano a questão do abono de permanência, né, porque essas pessoas, na média, se elas fazem essa opção, vão se aposentar mais tarde. Eu acho que isso tem que ser levado em conta, até porque futuras contratações ou possibilidade de futuras contratações não podem entrar nesse cálculo, se eu tiver certo. Um dado importante que foi colocado, né, além dessa mudança da sistemática de cálculo, é a contratação de servidores, né? E isso, a gente passou por um problema grave durante a pandemia, época em que não se tinha contratações, não se tinha reajuste salarial, né, para entrar em aumentar os recebimentos da Fundação. E, em contrapartida, o governo Bolsonaro estava praticando uma queda de juros, né, que parece agora mostra-se uma certa recuperação na taxa de juros. Preocupação que eu tenho, né, primeiramente, é justamente o que a gente está vendo para esse ano, né, embora as contratações venham ocorrendo, é uma intenção do governo municipal em promover terceirizações desenfreadas no âmbito do serviço público municipal, né? Sobretudo, né, no tratamento de esgoto, né, porque isso vai acontecer de contratar menos servidores do DAI, e agora anunciada, né, as terceirizações aí na saúde, que vão começar pela UPA do Meiridota e vão se estender pelo pronto-socorro central e etc. Então, isso é um fator que, para nós, né, enquanto representação de classe, e também em relação à própria fundação, né, essa sistemática de contratação de servidores efetivos, se essa política do governo se concretizar, né, vindo do terceiro setor, que são servidores aí que não são empregados que são contratados por outro regime de trabalho, de contratação, e também de outro regime previdenciário. Então, essa é uma tendência que eu entendo que vai impactar negativamente nas receitas da FUNPREV. Bom,
Me parece, né, eu acho que na questão do cálculo atuarial está equilibrado, mas acho que o problema, né, que vem sendo colocado é a questão do pagamento mensalmente dos benefícios, né? A receita da FUNPREV não é suficiente para pagar os benefícios em que os aposentados, né, fazem jus merecidamente. Por outro lado, né, nós recebemos a resposta da pauta salarial, né, das nossas reivindicações da database da prefeita Suelen, e ela negou, mais uma vez, de forma veemente, a concessão de qualquer benefício pecuniário aos aposentados que já vivem numa situação de penúria. Eu queria saber do Davi, por exemplo, por ocasião, né, por ocasião da discussão do piso do magistério aqui do ano passado, a FUNPREV noticiou que havia notificado o município sobre a questão do repasse do fundo de custeio do aumento da folha, né? Esse é um ponto. Salvo engano, eu queria que confirmasse essa informação, o Tribunal de Contas vem apontando quando você começa a usar aplicações financeiras para pagar benefícios, não é? Então, essa é uma questão, né, que pode chegar o momento, a FUNPREV não ter caixa para pagar os aposentados. É uma situação, embora a longo prazo o plano está equilibrado, mas numa questão de fato efetiva, pode acontecer de não ter como pagar esses aposentados por falta de receita, ou não pagar totalmente. As notificações foram feitas, né? Nós temos aqui um projeto de lei, né, que era 5% para fazer a revisão geral da remuneração, tal. Tem a questão também da fonte de custeio. Primeiro, até aproveitar o Roger, né? Não, já foi embora? Bom, já foi embora, então não sei quem vai responder. O município responde essas notificações? Isso é uma pergunta. Se realmente ele não responder às notificações e não fazer o repasse, quais as providências que a FUNPREV, dentro da sua autonomia, pode lançar mão para que o Tesouro Municipal faça essa reposição? Por exemplo, é possível ir no Judiciário? É possível representar ao Ministério Público das fundações? Porque essa é uma situação que eu reputo grave a curto prazo. Obrigado. Chico, bom, do que eu me lembro que você perguntou, realmente a gente está com a diferença mensal entre receita e despesa. O curador, o curador esteve reunido ontem foi dia 9. Há 15 dias atrás, na penúltima reunião do Conselho Curador, houve uma deliberação do Conselho Curador para que a presidência da FUNPREV, juntamente com o jurídico, noticiasse essa questão junto ao Ministério Público da Previdência. Então, a FUNPREV, nos próximos dias, estará encaminhando ao promotor essa questão da diferença entre receita e despesa. Não lembro mais o que você perguntou, Chico. Não, é importante porque, senão, a prefeita ela fica lá, né, a gente com o problema aqui e ela fazendo espetáculo. Sobre a questão da Comprev, né, que eu perguntei e essa posição do Tribunal de Contas sobre a utilização de recursos de investimento para custear aposentadorias. Essa posição, vou responder a questão do tribunal, depois eu passo para o Kogut explicar melhor a questão do Comprev. A questão do tribunal, ela foi uma anotação que o tribunal fez, uma recomendação, vamos dizer assim, ele não penalizou nem a fundação e nem o executivo, mas ele registrou no seu relatório de fiscalização de 22 que esse procedimento o tribunal não vê como correto. Ele entende que o ente, a FUNPREV, ou as fundações, quando passam por essa situação, que o aporte tem que ser imediato à diferença entre receita e despesa. Esse é o apontamento do tribunal. Porém, não é. Você conhece os relatórios do tribunal, né? Ele faz, às vezes, considerações, sugestões, não veio como uma coisa do tipo cumpra-se, né? A FUNPREV tem notificado o executivo a cada mês dessa diferença financeira,
né? E frente a isso, né, o próprio Conselho Curador deliberou agora, né, pediu para que se noticiasse essa questão ao MP. Só mais uma pergunta antes do Conguti responder. Nessa questão, existe alguma análise do jurídico da FUNPREV em buscar essa compensação no judiciário? Qual compensação, Chico? O repasse do custeio pelo governo municipal, Sim. que não faz, está em mora, está devendo para a FUNPREV O no judiciário? O entendimento do jurídico da Fundação é de que há, sim, dá para se ter medidas judiciais com relação a isso, sim. Tá. Em relação à compensação, né, a gente tem uma estimativa, né, que ela é para o futuro, da data da avaliação para o futuro. Então, o Davi me passou aqui os dados da Receita, né? Então, você imagine, em março de 2024, a FUNPREV recebeu R$ 569 mil de compensação. Esse é o valor. E o acumulado de 2024, que seria janeiro, fevereiro e março, 3 milhões e 74. Então, a gente tem percebido, e como eu atendo outros municípios, e que desde o ano passado para esse ano, a gente tem visto uma evolução importante no repasse da compensação previdenciária. Então, essa é uma daquelas coisas que vinha sendo protelado, né, pelo governo anterior e tal. Então, era uma dificuldade realmente para receber essas coisas aí. Então, está havendo uma evolução nisso, mas o importante na avaliação atuarial é que você vá, ao longo do tempo, aprendendo com o que acontece para melhorar as projeções para o futuro, né? Então, o que nós temos de garantido lá? Da folha da FUNPREV, 4,77. Então, imagine uma folha de 20 e poucos milhões, é 4%. Assim, é os 569 mil aqui que vocês estão recebendo hoje. Agora, vai ser só isso? Não, eu acho que vai ser mais. Mas, à medida que isso for efetivamente acontecendo, a gente vai estar apropriando isso nos resultados. Okay? Vai melhorando, né? Você vai, agora o percentual médio está em 6, está em 7, está em 8, está em 9, e isso vai melhorando a projeção para o futuro. Tá? E é importante registrar que essa alteração que foi promovida com relação ao Comprev, por força até de regulamentos federais e tal, ela trouxe o valor do Comprev para uma realidade mais aderente. Né? Se você olhar os anos anteriores, a previsão de receita do Comprev era muito maior. Então, hoje, nós trabalhamos com uma previsão muito mais dentro da realidade e daquilo que está sendo realmente executado. Né? Então, a gente conseguiu, né? Inclusive, Chico, eu esqueci de agradecer, o sindicato tem 2 membros que participam da comissão do cálculo atuarial, né? Que é a Renata e o Erivelto. Né? Queria agradecê-los também, que eu esqueci no início aqui. Vereadora. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu folgo em ver que, ao menos uma vez nesta semana, a prefeita orientou o secretariado a vir em reunião, chamada por comissão, em que pese ser uma prestação de contas da FUNPREV, não é? Uma apresentação prevista periodicamente, convocada em parceria com a Comissão Permanente de Saúde e Previdência, e escapa um pouco da opção da chefe do Executivo, desde a última segunda-feira, em investir numa ruptura institucional, onde deliberadamente os secretários são orientados ao descumprimento do que está estatuído na nossa Lei Orgânica, artigo 18, inciso 12, e em todos os, pelo menos, meia dúzia de artigos que confere esse papel fiscalizatório às comissões permanentes da Casa e aos mandatos legislativos também. Obviamente, isso terá grandes e graves desdobramentos, que é uma cidade do porte de Bauru, quando a chefe do Poder Executivo, por desconhecimento ou má-fé, decide apostar numa ruptura institucional. Nós estamos, sem dúvidas, entrando numa crise institucional sem precedentes
na história da nossa cidade. Dito isso, e também aproveitando a presença aqui dos secretários, do chefe de gabinete, aliás, este sim aqui já com perdão implícito, né, o chefe de gabinete que perdeu o pai recentemente, e tem, não é, prerrogativa legal de, por um determinado tempo, inclusive, nem atender às convocações, mas, em todos os demais casos, a submissão a uma orientação despolitizada e desqualificada da chefe do Executivo, que mostra realmente o despreparo dessa moça para cuidar de uma cidade como Bauru. Mas, enfim, isso será aí para uma novela para o próximo período, infelizmente, em pleno ano eleitoral, nós teremos que enfrentar. Debater a FUNPREV, o cálculo, o déficit, realmente não é um debate fácil, ele é um debate extremamente técnico, com base no período aí em que nós conseguimos ter acesso ao material que seria aqui apresentado, remanesce para mim e para a minha equipe no gabinete algumas dúvidas. E eu preparei aqui, com o auxílio, alguns questionamentos que vão no mesmo esteio, e eu quero aqui formalizá-las. E vou pedir, inclusive, aqui já a Vênia para fazer essa leitura numa sequência, até porque a resposta aqui do atuário vai ficar registrada, é algo que a gente, claro, vai trabalhar aí nesse próximo período, porque a gente sabe que o assunto FUNPREV nunca, não é, pelo menos nesses últimos anos, nesse último período, não é um assunto que se encerra com as apresentações nas audiências. De qualquer maneira, eu considero dúvidas bastante válidas e pertinentes, e é um assunto no qual nós pretendemos repousar aí a nossa atenção nesse próximo período. Então, eu vou aqui fazer as considerações e apresentar aqui os questionamentos que nós consideramos válidos. Considerando que o cálculo atuarial atual, ano base 2024, data base 31/12/2023, temos que o saldo dos investimentos era de R$ 427.629.523,82 e R$ 43.450.826,80 de saldo devedor dos parcelamentos, cujo resultado atuarial apresentou um déficit atuarial base de R$ 2.613.386.678,83, que, abatendo o valor atual do plano de equacionamento da Lei Municipal 7115 de 2018, combinado com a Lei Municipal 7754 de 2023, resulta num superávit atuarial oficial de R$ 38.686.934,14, equivalente a 1,06 de uma folha salarial futura. Com as premissas utilizadas na prévia avaliação atuarial oficial, a gente consegue verificar a introdução, e é aqui o raciocínio das perguntas que nós formulamos aqui, para que fique registrado, a gente verifica a introdução da hipótese do diferimento, adiamento médio dos benefícios a conceder, de acordo com as médias em dias de adiamento entre a primeira data de aposentadoria voluntária e a data efetiva do benefício, considerando ainda o tempo de abono de permanência dos ativos em 31/12/23, bem como a alteração da forma de estimativa da compensação previdenciária com prévio a receber pela FUNPREV, data 19/3/24. Primeiro, desta forma, entendemos que foi utilizada a hipótese de diferimento ou adiamento médio de benefícios a conceder de acordo com as médias em dia de adiamento entre a primeira data de aposentadoria voluntária e a data efetiva do benefício, considerando o tempo de abono de permanência dos ativos em 31/12? Sim, tá. Sendo sim,
não seria incorreto utilizar essa hipótese, uma vez que os servidores, em gozo de abono de permanência, em que pese a FUNPREV não arcar com os custos de tais servidores, estes ensejam, sim, seus órgãos, despesa nos seus órgãos de origem. Prefeitura, enfim. Já cumpriram todos os requisitos para a aquisição das suas respectivas aposentadorias, não se sabendo, de fato, se manterão o seu vínculo até o fim da sua vida laboral com a administração pública. Segundo, a inclusão destes servidores do cálculo atuarial não contribui para um falso positivo no equilíbrio ou superávit dos fundos da FUNPREV? Uma vez que o artigo 41, inciso 2, portaria 1467 de 22, preconiza que a adoção da premissa estimativa deve acompanhar a, aspas, perspectiva de duração dessa condição, fecha aspas. Assim, qual local encontram-se tais dados, contendo a perspectiva de duração, bem como os dados de idade limite, que deverá cessar o recebimento do abono de permanência, que deverá ser, no máximo, de 24 meses, contados após o cumprimento da idade mínima prevista para a aposentadoria programada, conforme o parágrafo único do artigo que eu mencionei. 2.1. Igualmente, a forma realizada não se contrapõe com o inciso 3, quanto à quantidade de segurados em atividade considerados como risco iminente por já apresentarem condições de entrada de aposentadoria na data focal da avaliação atuarial. 2.2. Por que da FUNPREV decidir utilizar-se nesse ano dessa premissa? 2.3. Porque houve a preocupação, isso a gente tem notícia, naturalmente, em que pese não estarmos podendo acompanhar todas as reuniões que tem havido na Fundação, a despeito de ser do nosso interesse precípuo, inclusive, porque esse é um tema recorrente aqui na casa. Por que houve a preocupação, então, de alguns membros, portaria 63 de 2024, Diário Oficial, publicado devidamente, requerer por encaminhar essa premissa ao Ministério da Previdência Social. Aliás, a gente destacou aqui a importância de se observar que essa dúvida foi encaminhada ao atuário, nós tomamos o cuidado de verificar isso, e que já, não é, houve, por parte da FUNPREV, essa postura de se reportar à FUNPREV. E, pelo que nós tiramos de lá, para essas avaliações que nós fizemos aqui, em preparação a essa audiência, isso foi feito, aspas, em atendimento à solicitação, informo que iremos contatar o DRPPS, Departamento de Regimes Próprios de Previdência Social do Ministério, para verificar a adequação e forma de se fazer esse tipo de consulta. Assim que tivermos uma resposta formal, faremos a comunicação à diretoria da FUNPREV e à comissão do cálculo atuarial. Fecha aspas. Aqui a pergunta. Ora, não deveria, salvo melhor juízo, ter a certeza antes, uma vez que a premissa já foi utilizada? Terceiro, nas premissas utilizadas na prévia avaliação atuarial oficial, a gente verifica também que houve alteração de forma de estimativa da compensação previdenciária COMPREV a receber pela FUNPREV. Nesse caso, qual que foi a hipótese utilizada? Considerando que alguns dos membros também, a gente tem procurado se debruçar, inclusive nas atas em que temos tido acesso, Diário Oficial também, devidamente publicado, requerendo informações pelo valor real pago no ano em análise do cálculo atuarial. E, por último, eu indago,
e solicito, na verdade, né, explicações do porquê. Por que de inúmeras prévias de avaliação atuarial oficial, realizadas em 1º/3, 15/3 e 19/3, pelo menos os registros que verificamos, que checamos, onde temos 3 indicações distintas quanto aos valores do Comprev. Nós separamos aqui as disparidades, eu vou fazer só a leitura rápida. Data em 1/3/24, tabela 6, na folha 3, a gente encontra a balança atuarial do plano previdenciário, no item 2, compensação previdenciária, BC 46.362.688.10, 1,30. E o item 3, compensação previdenciária, BAC 133.482.754.92, 3,76. Disparidade. Na data de 15/3, consta da tabela 6, balanço atuarial do plano previdenciário, item 2, compensação previdenciária, BC 151.780.049.62, 4,24. Item 3, compensação previdenciária, BAC 133.482.754.92, 3,73 da folha. Disparidade. Na data de 19/3, consta na tabela 7, balanço atuarial do plano previdenciário. Item 2, compensação previdenciária, BC 151.780.049.62, 4,16%. E item 3, compensação previdenciária, BAC 130.853.93637, 3,59 da folha. A forma de alteração sobre a forma de estimativa da Comprev a receber pela Funprev não contribui também para esse falso positivo? Até porque qual a finalidade de proceder à alteração e, com isso, ter-se confecção de 3 estudos distintos com distintas variações. E, para completar as questões, eu queria indagar, já que essa pauta, por responsabilidade única e exclusiva da chefe do Poder Executivo, se encontra com a pauta travada, e o PL do reajuste geral, no qual está previsto a atualização e a renovação anual do abono dos servidores aposentados, dos nossos inativos, considerando a virada de folha, eu não sei qual que é a data que vira a folha, que fecha aí, Everton, dia 15, nós estamos no dia 10. Quer dizer, nós estamos aí a 5 dias de virar. O reajuste geral dos servidores de 2023 previu até março de 24. Como está sendo lidado com isso? Não é? Eu pergunto isso para a Funprev, pergunto isso para Finanças, não é? Porque essa é uma preocupação real. Real. Não é nenhum risco batendo a porta, é fato. Sem aprovação deste IPL, qual é a situação dos nossos servidores inativos em relação ao abono? Eu vi o Chico se levantando ali. Você quer fazer alguma complementação, Chico? Só complementando essa preocupação que nós temos também, né? Porque, como eu disse, né? Depois que ela já negou na nossa pauta de reivindicação criar qualquer tipo de benefício em pecúnia para os aposentados, ou seja, mais uma vez ela condena os aposentados do município que ganham pouco a penúria e que já não recebem o Vale Compras, né? Em cima dessa pergunta, se a Funprev fez algum ofício à prefeita sobre isso, ou se ela se manifestou formalmente em relação à Funprev a essa questão, já que ela é a gestora do municipal, com esse segmento que está muito apreensivo, né, sobretudo os que não têm paridade, né? Por hora é isso. Bom, vou responder primeiro com relação à questão dos abonos, né? Existem 3 leis municipais que versam dos abonos aqui para os servidores ativos, aposentado e pensionista, a de 70, de 90, de 400 e pouco, que atende aqueles servidores que têm um teto de R$ 3.500, eu não sei de cabeça esses valores. Tema
dessa problemática foi tratado ontem no Conselho Curador, e existe um processo que ele está no jurídico da FUNPREV hoje, para a gente ter uma orientação jurídica de como proceder com esses 3 abonos com relação à folha que vai fechar agora. Em especial porque o PL que versa sobre isso está travado na Câmara, e a lei anterior de 2023, ela traz a data de março de 24 para poder validar esses abonos. O jurídico da FUNPREV não retornou esse processo ainda para a presidência, e eu estou aguardando esse posicionamento para poder, inclusive, tomar providências e noticiar, socializar e ver o que nós vamos fazer com esse problema. A princípio, o abono de 70 e 90 atinge a totalidade, praticamente, dos servidores inativos, e temos 2.000 e quase 2.500 servidores que recebem o valor de 400 e poucos reais. Mas nós não temos ainda uma segurança jurídica para falar nada sobre os 3 abonos nesse momento. Eu vou pedir para você só adiar as respostas do atuário sobre os questionamentos anteriores que eu fiz aqui sobre o diferimento, o adiamento médio, para pedir que o secretário de Finanças possa, talvez, nos esclarecer, porque eu me recuso a acreditar que a chefe do Executivo esteja aguardando uma provocação do jurídico da FUNPREV. Eu me recuso a acreditar em tamanha inabilidade administrativa que pode penalizar alguns milhares de servidores. Isso é uma preocupação real que qualquer gestor razoável já deveria ter, até porque a pauta está travada por única e exclusiva responsabilidade da prefeita Suelen Rosim. Então, imagino, se isso não estiver acontecendo, é muito grave. Porque nós não estamos falando apenas do reajuste geral, que será, mísero mesmo, vai repousar no parecer do Tribunal de Contas do Estado, sem questionamento, já tem, inclusive, emenda aqui na casa, vai ficar nos 4,62%, com 50 a mais, era 100 de 1.100 para 1.200, o vale-compra agora vai para 1.250, ou seja, não estou discutindo isso, porque isso enseja debate da retroatividade, que eu espero também que a prefeita tenha o bom senso de já garantir. Mas, no caso do abono do inativo, seria muito surpreendente se, com base no calendário que a própria prefeita provocou aqui na casa, não se tiver ainda, por parte do gabinete, uma provocação do jurídico e da Finanças de como atuará o governo em relação à preservação do direito desses trabalhadores. Nós estamos falando aqui de comida na mesa mesmo, para um universo muito grande de famílias de servidores inativos. Então, eu gostaria de ouvir o secretário de Finanças. Só permite um... Não, Davi, pelo que eu entendi aqui, o Everton também pode responder em cima dessa pergunta, não são todos os abonos que estão vinculados até março desse ano. Por exemplo, o de R$ 400 é da lei de 2015, continua. O de R$ 70 no meu entendimento também. Então, eu acho que ele tem que estar tendo uma confusão. Eu acho que vocês poderiam esclarecer isso, porque senão fica muito confuso para o aposentado. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Estela. Se eu não me engano, o Cris está até comentando aqui, é um abono referente a 2009? Exato. Isso. Então, não são todos, realmente, alguns pontuais. Referente à pergunta da vereadora Estela, assim, quem faz a folha dos inativos é a FUNPREV. Então, a FUNPREV faz o pagamento, depois manda esse recurso para a prefeitura reembolsar os valores referentes a esses inativos. Então, por enquanto, todos foram pagos. Então, a gente vai depender também dessa prerrogativa, dessa análise dos procuradores da FUNPREV. Caso não seja pago, não vai ter nada para o município reembolsar o valor pago ali referente aos inativos. Então, conforme o Davi falou, está no jurídico da FUNPREV. Então, da parte da prefeitura, embora você tinha comentado do vencimento da folha, que é dia 15 da prefeitura,
a folha dos inativos referente a esses abonos é feito lá no FUNPREV. Aí, eu não sei a data que é feito lá, mas não tem nenhuma vinculação com a formalização da folha dos servidores ativos. Olha só. Vamos ser práticos aqui. Eu sei que não atinge todos, mas atinge um número muito significativo. Então, primeiro isso. Se fosse 10, eu ia estar preocupado do mesmo jeito. Comida é comida. Tanto que nós fizemos, no bojo das perguntas feitas sobre o PL do reajuste, nós formalizamos mais de 10 perguntas. O item 3, inclusive hoje eu fiz um vídeo para esclarecer isso, porque muitos servidores ligando e perguntando. Não é? O item 3 nós perguntamos, nas reivindicações assumidas, inclusive, na demanda anual da categoria com a prefeita, assumiu-se um compromisso que nós fizemos questão de ler aqui na tribuna, de se estudar um mecanismo. Nós perguntamos formalmente, como é que ficou a promessa do estudo do mecanismo? Ficou só a ver navios, ficou só na promessa para se evitar uma greve, não é? Não é? E do apoio desses inativos, porque a gente sabe a força que os inativos também têm ainda na categoria. Aliás, aí também é uma questão de respeito, que aqueles que estão, estão naquilo que outros que já passaram fizeram. Então, o serviço público deve respeito àqueles que passaram antes de nós, por aqui. Então, nós fizemos a pergunta. A resposta foi taxativa. Não vai haver estudo, vereadora, na ordem de R$ 1.100, porque isso demandaria uma demanda permanente e continuada que o orçamento não suportaria. Eu tenho discordância se o orçamento não suportaria. Suportaria. Consigo fazer um debate à parte e provar isso, que suportaria. Então, é uma adesão política de não fazer. Então, prometo que vou estudar, depois vem e diz, não vou fazer. Primeiro é isso. Agora, nós estamos falando, e não importa se é 10, se é 100, se é 1.000 ou se é 2.000. Servidores e servidoras que, sem uma aprovação pelo Legislativo, não terá o reajuste ou não terá o abono. Porque o abono, estatuído na lei que aprovou o reajuste geral em 2023, está claro quanto ao abono, o valor, certo? E a data de vigência desse item, que é março. Salvo engano, nós já estamos em abril. Se eu estou em abril, o governo tem um problema. E aí, não adianta só o governo ter essa postura de, nós vamos ver o que a FUNPREV vai fazer. Porque nós sabemos, não é? O item é claro. Há, obviamente, essa compensação, porém, eu estou falando de vigência. Ante a data da vigência estabelecida na lei de 23, o que será feito? E tudo bem, não vai ter vinculação formal com a data e o calendário da virada de folha dos servidores da ativa? Qual que é a data? Porque você está me dizendo que isso foi consultado formalmente agora ali no escopo do jurídico da FUNPREV. Nós estamos num lapso temporal que, se não é os próximos 5 dias, também não é os próximos 5 meses. Então, há, obviamente, uma ansiedade, porque se já não vai chegar em 1.000, o risco de perder até esses menos de 500, claro que causa pavor, sim. Nós estamos falando de sustento de pessoas, de famílias, muitas das quais idosas, não é? E numa situação de muita dificuldade ante a desvalorização crescente do que recebem. Não é? Então, eu quero deixar isso claro aqui, porque, a partir de amanhã, independente da vontade da prefeita em cessar o papel de controle e fiscalização, não vai conseguir. E nós vamos exigir resposta prática de o que é que vai acontecer com esses servidores. Porque não há previsão de destravamento da pauta pela prefeita. Não é? Até porque, mimada e despolitizada, vai manter o veto mesmo já tendo passado 6 de abril. O veto ali, o veto não. Agora, além do veto, tem o travamento. Não é? Então, ela está travando a pauta com 2 motivos. E ela não vai tirar o veto do redimensionamento lá de recursos da cultura, que é um erro provocado por ela, e trava a pauta, inclusive a do Legislativo, e o travamento em decorrência do PL 2823, que também não tem data para ser votado.
E ela não dá nenhuma sinalização de que vai retirar o carimbo de urgência. O que seria grande, não é? Seria um ato de nobreza, mas que não há nenhuma, a gente não vislumbra essa possibilidade. Então, os atos práticos, para que haja uma solução e que ela seja tornada pública, o que é que será feito, nós vamos acompanhar de perto a partir de amanhã, porque é algo que está preocupando. Estela, só concluindo em cima dessa questão, até porque, que pese que tem poucas pessoas assistindo aqui, nós devemos ter muito aposentado e pensionista assistindo essa audiência. Então, a FUNPREV, a partir de amanhã, com a informação que está sendo produzida no jurídico, ela vai noticiar, ela vai socializar a informação do que esse PL que está travado aqui, qual que é o impacto real dele com relação aos abonos que são de direitos de aposentado e pensionista. Mas só a partir de amanhã eu vou ter essa informação. Não tenho essa informação com segurança jurídica para passar agora. Mas amanhã a FUNPREV vai estar preparando esse comunicado. Então, vereadora, vamos lá. Não sei se eu vou me lembrar todas as perguntas, né? Mas em relação ao diferimento, tá? Então, é um estudo, né, que foi feito um levantamento. Se você quiser manter aí com você, ó, pode levar para ele. Davi, por favor. Eu tenho cópia, nós fizemos essa aqui no gabinete, Então, essa é só uma cópia. É um estudo, né, muito detalhado que foi feito processo a processo. Então, nós estamos falando aí de cerca de 500 processos que foram olhados manualmente, né, um por um, né, para levantar essas informações. E o resultado dessa análise, ela mais do que corroborou o que a gente usava antes. Então, eu expliquei, a gente usava um diferimento de 1 ano, é um diferimento genérico, não havia um embasamento, né, para a gente usar esse diferimento. Então, quando foi feito e passou para 511 dias, né, então isso aumentou 140 dias no que a gente utilizava anteriormente, né? Então, praticamente corrobora o que a gente vinha utilizando. Então, a diferença do que a gente usou nas, sei lá, 12, 13 avaliações anteriores e nessa foi um diferimento maior, 146 dias. Foi isso. Tá? Esse de 146 dias mais que está agora deixa o atuário mais confortável, porque ele é baseado num estudo, numa pesquisa, estatística e tudo mais. Em relação à questão de fazer uma consulta sobre a utilização dessa hipótese lá na Secretaria, eu, inclusive, tenho notícia, né, de outros entes que usam, eu mesmo tenho clientes que usam, por exemplo, Joinville usa 298 dias, Curitiba é 388 dias, todos feitos da mesma forma como foi feito aqui, né, com a minha assessoria atuarial, inclusive. Então, é uma coisa que ocorre, né? Inclusive, eu tomei o cuidado, Estela, você sabe que os servidores federais, né, eles têm um regime próprio, meio desorganizado, mas tem lá dos servidores públicos federais. Então, no cálculo atuarial da União, que tem lá 1 milhão de servidores, eles usam um diferimento de 7 anos. Né? Não é 500 dias, é 7 anos, né? Que leva entre o direito à aposentadoria e o exercício da aposentadoria. Isso é por causa de uma característica própria lá, que tem aquela coisa, por que o servidor adia o benefício? Né? Ele adia porque ele vai ganhar menos aposentado do que ele ganha ativo, simples assim. Ele, quando ele faz a simulação do benefício, ele está ganhando 10, ele vai aposentar ganhando 7, 6, 5, daí ele fica adiando e espera ver se isso melhora no futuro. Né? Então, é uma prática do mercado atuarial. A portaria 1467 não tem nada específico sobre como fazer, quais são os métodos e tal. Da gente não ter feito uma consulta prévia à secretaria, antes de utilizar isso, como foi a sugestão lá do Nelson, lá na comissão, é que, normalmente, esse tipo de consulta leva meses para que a secretaria se manifeste. Né? Então, a gente não tinha meses, né? A gente tinha alguns dias para concluir o cálculo. Mas a gente vai fazer a consulta, tanto que, na manifestação da comissão, eu entendi o seguinte, talvez eu tenha entendido errado, que era assim, que concorda-se que se utilize a hipótese, mas sugere-se que se faça uma consulta para as futuras avaliações. Talvez eu tenha entendido errado, mas foi isso que está lá no texto da comissão. Mas tudo bem. Tá? Então, vai ser feito
asseguro que até a avaliação do ano que vem a gente vai ter uma posição da Secretaria sobre isso, para que a gente possa fazer, ter como é que é? A gente ter a confiança, né, a segurança que isso não está infringindo nenhuma norma. Essa utilização ela é um falso positivo, né? Você está usando isso para melhorar o resultado. Se a gente tivesse esse objetivo, a gente não tinha mexido na compensação, né? Porque só aquela mudança da compensação diminuiu a estimativa de compensação em 70 milhões. Então, somando o 511 mais os 70 milhões, a gente estaria falando aqui de um superávit de, sei lá, 100 milhões de reais, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente busca embasar os nossos estudos na melhor prática, né? Naquilo que realmente está acontecendo no resultado. Tá? Então, o fato de ter um resultado atuarial, né, positivo é estranho, né? Qual seria uma boa pergunta, né? Por que falta 7 milhões todo mês, ou 5 milhões agora, e tem superávit atuarial, né? Essa seria uma pergunta bem razoável, né? Por quê? Porque essas leis de equacionamento, elas preveem o ingresso de valores vultuosos no futuro, né? Tanto que a lei lá do aporte de bens, aquela de 2023, diz que no ano que vem, 2025, quando o município for vender a folha dele, ela vai repassar 52 milhões para a FUNPREV, além das contribuições normais e tudo mais. Então, no ano que vem não vai ter déficit financeiro, certo? Porque esses 52 milhões vai cobrir o déficit financeiro. Então, o superávit atuarial considerando todas as receitas futuras e todas as despesas futuras, há uma diferença positiva de 38 milhões. Agora, se você pegar a avaliação atuarial completa e uma olhada lá nos fluxos atuariais, você observa que o patrimônio do FUNPREV vai baixar mais um pouquinho ainda, para perto de 300 milhões, para depois começar a subir de novo, a partir de 2027, certo? Que é em 2027 que o aporte da lei de 2018 pega para valer. Então, o pessoal aqui da Fazenda, da administração, sabe exatamente do que eu estou falando, né? Quando a lei de 2018 foi feita, ela foi feita com aportes menores no início, até 2027, porque é quando acaba o parcelamento do débito, né? Então, para conciliar esses dois pagamentos que o município faria, a gente diminuiu os aportes até 2027 e aumentou depois. Então, esse aumento depois, nós estamos falando aí de mais de 100 milhões por ano de repasse de aportes para a FUNPREV. Então, considerando que esses pagamentos serão efetuados corretamente, na data correta, o plano tem um superávit atuarial. Agora, o município vai conseguir pagar tudo isso? É possível? É viável tudo isso? Realmente, a gente vai ter que aguardar para ver, né? A gente vai ter que... Existe uma lei, existe uma previsão legal. Até hoje, o município sempre pagou aquilo que estava previsto nas legislações, né? Mas existe um desafio grande ali, né? Sobre o abono de permanência constar dali, né? Porque aqui nós temos que entender o conceito, né? O que é o abono de permanência? É um servidor ativo que já poderia estar aposentado e não se aposentou. Ele não exerceu o direito. Então, no momento em que ele exerceu o direito, diz assim, hoje, no dia 10 de abril, um desses 198 aqui pediu benefício, certo? No ano que vem, quando a gente atualizar esse estudo, ele vai pegar todo esse adiamento dele e vai colocar dentro do nosso estudo como benefício concedido. Ele vai migrar da condição de ativo em abono para aposentado com diferimento. Porque isso aqui foi calculado quando? Em 31 de dezembro de 2023. Nós já estamos em abril, né? Então, esse tempo de abono para essas 198 pessoas já aumentou. Óbvio, né, que eles continuam diferindo, né? Cada dia que passa é um dia a mais que entra na nossa estatística aqui. Então, anualmente, esse estudo vai ser feito. Aí nós vamos ingressar no que vem os aposentados em 2024 e os abonos de 2024. Aí em 2025 novamente. E essa estatística ela vai melhorar com o passar dos anos, ela vai ser mais aperfeiçoada. Okay? E sobre a compensação é o contrário, né? Porque se o diferimento pode ser um falso positivo, a compensação é o contrário, seria um falso negativo, né? Porque a gente está estimando um valor bem menor do que a gente estimava antes. 6,472, aí vai dar em uma média aí de algo como 5,4.
há pouco tempo atrás, a gente estimava 10% de compensação, né? 10% de todos os benefícios futuros seriam pagos pela compensação. E hoje nós estamos em 5%, né? Então, é muito ao contrário, né? Vou dizer que a gente está diminuindo a estimativa do que vai ser, do que se espera receber com essa receita, né? Será que eu consegui responder tudo aqui? Ah, e sobre as variações, isso é importante, vereadora. Ah, deu um valor, daí no outro cálculo deu outro, daí no outro cálculo deu outro. Por quê? Porque o primeiro cálculo a gente não usou 4,72, a gente usou 1,9 de compensação. Tá? No segundo, a gente passou para 4,72. Nos primeiros 2 cálculos, o diferimento era 365, no último era 511. Cada vez que se muda uma hipótese, um parâmetro, o resultado atuarial é outro. Aí você tem esses resultados variados aqui que ela mencionou aqui nos questionamentos dela. Porque é 4,72 dos benefícios a conceder. Então, você introduz a hipótese de 511 dias, muda o benefício a conceder, muda o percentual e ele vai variando ao longo do tempo. Ok? Acho que é isso. Por que agora? Né? Por que foi feito nesse momento? Era uma discussão na segunda hipótese do cálculo, a gente tinha um resultado muito próximo do equilíbrio ali, bem pequenininho lá, o resultado do déficit deficitário, e daí eu coloquei, olha, existe a possibilidade de a gente fazer uma análise do diferimento, né, para poder fazer. Só que isso requeriu que fosse folheado os 500 processos lá, um por um, né? Então, a gente, inclusive, achou que não ia dar tempo hábil para que a gente fizesse isso na avaliação. Mas, daí, com um esforço lá do pessoal do FUNPREV, eles conseguiram levantar. E nós, agora, digamos assim, eu tenho mais confiança agora no 511 dias do que eu tinha no 365, que era uma coisa genérica. Assim, né? Agora, se eu for questionado por um órgão, né, e saibam, né, que se houver um questionamento, quem vai responder por isso sou eu. Né? Não é nem a comissão do cálculo, nem nada, é o atuário responsável. Assim como se houver um erro contábil, é o contador, se houver um erro de investimentos, é o economista, cada um tem seu grau de responsabilidade. Então, hoje eu estou muito mais aparelhado, né, para responder sobre essa questão do que eu estava até o ano passado. Ok? Chico. O Koguchi, mas, por exemplo, se realmente, vamos supor que foi constatado aí que houve um erro, né? Essa correção, ela se faz no próximo... Quais são os efeitos dessa correção? É para o próximo exercício ou ele impacta esse estudo? Qual erro? Não, a questão é que você falou que eles estavam contestando a metodologia, né? Aham. Se realmente lá, se você fez a consulta, houve um erro, alguma coisa, eles não concordem, como é que é feita essa correção? O cálculo atuarial ele é feito todo ano. Todo ano, inclusive, muda a taxa, muda a tábua, muda a expectativa de compensação, muda método, muda tudo, né? Vai mudando e tal. Porque a coisa mais próxima da vida de vocês aqui em relação ao cálculo é o orçamento do município. Então, vocês devem ter debates aqui sobre o orçamento do município. Quanto que vai arrecadar em 2025, em 2026, 2027 e tal. Então, como que você chega no valor da arrecadação, por exemplo, do município dos futuros anos? É visão econômica, né? O que vai acontecer com a economia do município? Vai ter mais imposto? Vai melhorar o IPTU? Vai ter aumento do PIB? Não vai? Atividade econômica? Tudo aquilo entra na projeção. E você melhora essa projeção à medida em que você vai fazendo continuamente, né? Você vai aprendendo com a cidade, né? A cidade ensina as suas capacidades para os vereadores, para os analistas e tal. Ele ensina. A Previdência também ensina o atuário. Ela diz assim, olha, está vendo aquilo que você projetou está errado, melhore isso aqui, faça uma outra projeção. Daí tem uma outra projeção, você melhora aqui e tal. Hoje, o cálculo de Bauru ele é muito mais preciso do que ele era há 5 anos atrás, e era eu que fazia. E eu tenho convicção de falar. Hoje eu tenho mais confiança no trabalho por causa de tudo que eu aprendi aqui nos últimos anos em relação ao que eu vinha fazendo nos anos anteriores. Por exemplo, se por acaso, em algum momento, vocês mudarem de atuário, sei lá, até um assunto, né, que a gente precisa conversar sobre isso, né, porque
eu já estou com 62 anos, né, uma hora vocês vão ter que ter um outro atuário, né? Você tem que pensar nisso, né? Certo? Eu também não sei se eu aguento muito tempo, né, esse tipo de coisa. Então, talvez fazer um concurso, uma boa proposta, faz um concurso. Não, concurso, como vocês têm um atuário da FUNPREV, interno, concursado, é uma boa ideia. Um efetivo lá, para ficar diariamente lá acompanhando e tal. Bem, enfim, não divagando, né, do assunto. Né? Então, por que você tem que fazer todo ano? Porque é uma estimativa, né? Você tem que aperfeiçoar a tua estimativa, melhorar ela. Então, se por acaso chegar lá no final do ano e a secretaria dizer, olha, não concordamos com esse método, a gente vai ter que rever, né? Rever na próxima avaliação, na próxima estimativa. E vai refazendo. Teoricamente, né, não existe erro em cálculo atuarial, porque o cálculo atuarial é uma estimativa. Você pode dizer assim, essa estimativa ela utilizou um método que não é permitido, certo? Então, você cometeu um erro, né? Mas dizer assim, o cálculo A é melhor do que o B, que é melhor que o C, não, depende, né? Porque ninguém sabe o futuro, né? A gente só está trabalhando com visões do que vai acontecer no futuro, né? Okay? O Chico, complementando uma questão, a vereadora saiu, mas por que tantas prévias, né? É justamente fruto do trabalho da comissão, que o sindicato, inclusive, faz parte. Na medida que o atuário apresenta as hipóteses, todos se debruçam e tentam ver se aquelas premissas atendem à nossa realidade. E foi aí que, né, o Marcos ajudou muito nessa questão, por ser auditor, por ser economista, essas questões do diferimento, ele acabou levantando, poxa, será que a gente não consegue? E para nós foi difícil, porque nós tivemos que, e em 2 dias, praticamente, a administração nos ajudou, cedeu 2 funcionários para nós, junto com o previdenciário, eles olharam quase 600 processos já homologados de aposentadoria para ver no processo quando a pessoa tinha o direito adquirido e quando ela efetivamente aposentou. Quantos dias ela demorou? Inclusive, nós identificamos que o servidor com maior tempo de abono de permanência no município é o fotógrafo aqui, o Pedro Romualdo. Ele tem 10 anos de abono de permanência. Quando ele aposentar, esses 10 anos vão impactar no cálculo atuarial positivamente, porque vai aumentar a nossa média, né? Olha só, são 10 anos que ele tem o direito de... Então, nós olhamos para tudo isso, né, e conseguimos melhorar, como o Kogut falou, conseguiu melhorar o dado estatístico, porque tudo é estimativa. Então, por isso que eu quis agradecer muito a comissão, porque, se não há esse trabalho, quem que vai mergulhar sobre isso? Quem que vai fazer as perguntas? Quem que vai poder... O Rafael, do Conselho Fiscal, também atuou muito na comissão, levantando muitas questões, querendo entender por que isso, porque isso foi saudável para todo mundo. Eu imagino, né, que, nesse trabalho que estamos inaugurando o 2º ano com essa comissão do cálculo, todos aprendemos essa ciência do cálculo atuarial e acabamos contribuindo para que o atuário pudesse fazer um trabalho melhor dele lá na ponta, na prestação de serviço. Sim, sim. Não importa, poderia ter 10 prévias, 15 prévias, porque todas são prévias. E depois a gente ainda homologa o resultado oficial, que é esse que foi divulgado, que é um relatório mais completo, né? E é isso, né? Só que eu tenho deixado bem claro para as pessoas, é algo a se comemorar? Sim. Porém, a gente só vai comemorar de fato quando a gente não tiver mais desequilíbrio financeiro mensal. Berriel, fique à vontade, só restou você de vereador aqui. Pode fazer. Tarde, aproveite, faça todas as perguntas que você tem aí. Uma opinião particular minha, sempre falei isso abertamente, como a FUNPREV foi um erro a criação da FUNPREV. Como vai custar caro para o município isso? Meu Deus, gente, como vai custar caro para o município? Vai inviabilizar todo o poder de investimento do município, que hoje é em torno de 120 milhões. Daqui 4, 5 anos, na hora que acabar esse dinheiro da FUNPREV aí, esquece o poder de investimento no município. Esquece. E não tem o futuro, é simples. É injetar dinheiro. É tão simples a resolução do problema da FUNPREV. É injetar dinheiro, porque, na minha visão, não dá para manter um negócio
sustentável quando você tem 11 milhões de receita e 23 milhões de despesa. É simples, a conta é tão simples, é uma matemática tão básica, né, que o negócio não é sustentável nem aqui, nem na China, em lugar nenhum do mundo. Pode chamar o Prêmio Nobel de Economia para administrar a Funprev. É injetar dinheiro, é a única solução possível. Na última reunião falaram para o Everton aqui, não, mas o ideal é não existir déficit atuário, zerar as contas. O cara quase morreu do coração aqui, meu. Vai viabilizar. Para fazer isso hoje, inviabiliza totalmente o município. Concorda comigo, Everton? Inviabiliza. Brincar de previdência é isso. O município não tem musculatura financeira para isso. Nem o município, nem o governo federal tem. Que todo ano injeta dinheiro no INSS. Agora, Bauru foi querer... É uma pena tudo isso está acontecendo, e eu não vejo movimento nenhum da parte da prefeita, boa vontade em querer estancar. A minha opinião é bem clara. Para mim, a Funprev não pode entrar mais ninguém na Funprev. A conta é simples. Eu faço aqui na frente de vocês agora. 30 anos de contribuição sustenta 12 anos de aposentadoria, 12 anos e meio de aposentadoria. 30 anos de contribuição sustenta 12 anos e meio. A expectativa de vida média da mulher brasileira é 82 anos. Tem servidor aí que está 20, 25 anos aposentado. No dia que falece, se faz contas, o que pagou e o que recebeu desse servidor, certamente, mas com certeza, injetou dinheiro nesse servidor. Então, não tem musculatura financeira o município. O futuro, para mim, eu não tenho esse otimismo que o presidente tem da Funprev. Eu não tenho. Eu, particularmente, eu não tenho. É injetar dinheiro, é a única solução possível. É tão simples. Desses 12 milhões de prejuízo mensal, faz uma maquiagem aí contábil, déficit do cálculo atuarial, a prefeitura já banca 5 milhões por mês, desse prejuízo de 12. E está tirando 7 dessa poupança. É dinheiro de contribuinte, gente. Se coloca no lugar do contribuinte, vendo o destino do imposto dele indo evaporando. Porque para o contribuinte não está tendo contribuição nenhuma. Pode estar tendo para o servidor, para o aposentado, que realmente contribuiu. O servidor, o aposentado, é o que mais paga o preço disso aí, né? O quem está na ativa é conta das ATPs, desconta. Puta, sacanagem isso, hein, presidente? Isso é sacanagem com o servidor. Das ATPs, descontar a Previdência, os 14% de ATP, e, na hora de se aposentar, um abraço. Não vai ter direito, contribuiu sobre aquele valor, e, na hora de se aposentar, não tem direito àquele valor. Porra, é a sacanagem. Então, eu não tenho esse otimismo todo que o presidente tem. Respeito tudo, cada um tem uma visão de mundo legal, mas Bauru está enrolado com a Funprev. Vai ser um buraco negro de sugar dinheiro público, isso aí. É uma pena isso, porque vai levar... Não tem previsão de aumento de imposto. Bauru não atrai empresa. Vai aumentar. Lençóis vai pular de 300 milhões a receita de Lençóis para 800, com a Bracel. Bauru, qual que é a expectativa de aumento de imposto de Bauru? Se alguém souber, pode falar. Eu não vejo nenhuma. Então, é incerto o futuro, hein? É incerto. A coisa vai viabilizar o município daqui 4, 5 anos. Bom, agradeço a participação do vereador Berriel. Nós temos, às vezes, algumas conversas em bastidor, mas a gente acabou não aprofundando e tem tantas coisas para aprofundar. Continua de pé o nosso convite para você passar uma manhã na Funprev e a gente poder discutir todos esses aspectos aí que você abordou. Continuamos à sua disposição e você nos deve uma visita lá, hein? Já estamos em 16 meses desse mandato aqui, desses 2 anos, por favor. Aliás, você sempre é muito educado, mandando no meu WhatsApp
quando sai de 3 ou 4 meses, você sempre manda para mim, mantendo atualizado esses números, mas não tem futuro. Então, mas quando você for levar sua mãe para fazer prova de vida lá, e ela está lá já há uns 30 anos... Não, desde 74, que era da CEPREM ainda. Isso, vai lá e toma um café com a gente, então. Não, com certeza. Tá bom? Obrigado. E que pese a gente pensar totalmente diferente, e a gente está aqui para discutir e achar o melhor caminho mesmo. Fica É salutar tranquilo. esse... Eu agradeço. Mas não existe mágica. Com dinheiro eu nunca vi ninguém fazer mágica. Eu não sei se o Kogut né? quer comentar alguma coisa em cima da fala do Berriel. Alguém mais tem alguma coisa para manifestar? Chico, alguém dos conselhos, Conselho Fiscal está aqui, Conselho Curador, Valdecir está aí, o pessoal que está assistindo. Alguém tem alguma coisa para comentar? Senão acho que a gente pode caminhar para o encerramento, e acho que tem que chamar o... Quem abriu foi o... acho que foi o Locadora, não sei se ele está aí, não sei como que a gente faz o encerramento disso. Ô, Davi, não, eu quero aqui, né, consignar, né, em nome dos servidores, em especial dos aposentados, que esse parecer aí do jurídico sobre essa questão dessa possível esse ato de legislação, né, que isso seja resolvido o mais rápido possível, e também aqui o Roger, que está representando a prefeita, porque toda essa queda de braço, né, que está acontecendo aqui, que os servidores está deixando cada vez mais os servidores apreensivos, e, em especial, né, os aposentados, os que ganham menos, que estão muito preocupados com toda essa situação e merecem e precisam de uma resposta rápida sobre Chico, todo esse imbróglio. Nós nos conhecemos há muito tempo. Você sabe da responsabilidade que eu tenho no Instituto, você sabe como eu conduzo as gestões dentro da FUNPREV, e tenho conversado com o Tom e com o Cris já há alguns dias sobre essa questão, não é uma coisa que surgiu ontem, nós já estamos preocupados desde o começo do mês com essa questão, né? Porém, ontem surgiu uma questão jurídica do que fazer com essa problemática. Então, eu não posso sair alardeando nenhuma situação agora, antes de ter uma segurança do que impõe a não aprovação do projeto aqui com relação aos abonos. Mas eu te garanto, se isso sair ainda hoje, a hora que eu voltar para a FUNPREV agora, ou mais tarde amanhã cedo, nós vamos construir um comunicado, a Prefeitura vai nos ajudar, o Tiago está aqui, nós vamos divulgar essa situação. Tenho certeza que o Tom, o Cris e o Barude vão levar essa problemática para a prefeita, que eu acho que ela já está sabendo dessa situação, para que se resolva isso, porque o que nós, da Fundação, e falo agora enquanto presidente da Fundação, é causar dano nenhum ao nosso aposentado e pensionista. Nós estamos lá para fazer o nosso melhor, pode ter certeza disso. Ninguém está lá para prejudicar essas pessoas que a gente já sabe que passam por situações muito difíceis. A gente acompanha salário desse pessoal, consignado desse pessoal, a dificuldade desse pessoal, a gente vê todos fazendo prova de vida, a situação que eles vivem, o nosso serviço de assistência social, ou seja, a gente é muito sensível a isso, pelo amor de Deus, né? Eu não estou falando aqui uma pessoa que chegou agora na administração pública. Estou há 42 anos no serviço público. Então, quando se referem à fundação, é preciso pensar que ela é administrada hoje por servidores. E eu hoje na qualidade de servidor aposentado, depois de 40 anos de serviço público na prefeitura. Só isso, tá bom? Berriel, por favor, pode encerrar. Agradeço a todos que estavam aqui. Imagine que tivesse, né, mais pessoas aqui. Quem está nos assistindo, estamos na FUNPREV à disposição. Transparência total em todas as nossas ações e atitudes. Quem precisar conversar com a gente, estamos lá direto. E agradeço a todos. Berriel, por favor. Bem, se ninguém quiser fazer uso da palavra, eu declaro encerrada essa reunião da Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, às 15h49. Obrigado.